Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer da minha alegria, da minha satisfação de nesta noite poder estar conjuntamente com os santos, adorando, engrandecendo ao Senhor na beleza da sua santidade, em uma data muito especial, que é a data na qual o Senhor proporcionou ao grupo Renovados para Viver e Servir, de completar mais um ano de trabalho e dedicação na casa de Deus. Muito feliz em poder estar aqui, porque tive a oportunidade de cooperar com o grupo Renovados para Viver e Servir ali de 2014 a meados de 2018, 2019, quando eu estava aqui em João Pessoa fazendo faculdade. E eu lembro muito que meu tio Josafá, na época em vida, ele sempre dizia: Juninho não vai voltar para Campina não. Juninho vai vir, Juninho vai ficar aqui em João Pessoa e ele não vai voltar não. Eu lembro que sempre que tinha os trabalhos do grupo, o tio sempre me chamava, às vezes eu estava no estágio, ele ligava, sabia que horas eu ia chegar, dizia que esperava para mim poder ir também. E lembro com muito carinho. Hoje ele guardou, o Senhor guardou ele para si, mas estamos aqui, né? Fazendo a obra do Senhor. Grato pelo convite da irmã Marluce, minha tia, Xanali, e é sempre um prazer poder servir ao grupo Renovados para Viver e Servir. Para a vossa meditação, quero deixar Salmos, de número 135, versículo 3, que diz assim: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Que Deus continue abençoando continuamente a cada um de vocês, em nome de Jesus. Convido os santos para abrir as vossas Bíblias no tema que nos foi proposto, que se encontra no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40. E eu quero ler a partir do versículo 27. Estaremos iniciando para ganharmos tempo, mas os irmãos que puderem permanecer com as vossas Bíblias abertas, assim o façam, em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 7, que diz assim: Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos podem dizer amém? Amada igreja, essa passagem, esses versículos que são bem conhecidos de todos nós, eles estão inseridos no livro do profeta Isaías, porém em um contexto de muita dor, de muita aflição, de muito sofrimento para o povo daquela época. Eles estavam vivenciando o período do exílio babilônico e presenciaram ali a tomada da sua terra, a destruição do templo por meio dos anos 586 a.C. Passaram a viver sem pátria, não eram mais reconhecidos como povo, não eram mais reconhecidos como nação, e passaram por um período de grande sofrimento. O livro do profeta Isaías, ele vai se dividir em 3 partes. Do capítulo 1 ao 39 vai falar dos juízos contra Judá. Do capítulo 40 até o capítulo 55 vai trazer ali mensagens de conforto e de esperança. E do capítulo 55 em diante já vai falar do período pós-exílico. Todavia, o capítulo 40 em questão que acabamos de ler, ele está inserido justamente no início das promessas de conforto e de esperança para o povo. No entanto, como eu falei a vocês, o povo vinha em uma situação de muita tristeza, de muita angústia. Eles tinham perdido a sua pátria, eles tinham visto o templo ser destruído. Era um povo que estava jogado. Eles sabiam do Deus que eles tinham, eles sabiam do Deus poderoso a quem servia, mas eles entraram em uma situação deprimente, caíram no exílio, o templo veio abaixo, não tinham pátria, não tinham mais nada, e ali então começou um período de sofrimento.
Quando inicia o período de sofrimento, o inimigo ele se aproveita desses momentos para querer colocar dúvidas, plantar incertezas no coração daquele povo. Durante aquele período, então, aquelas pessoas começam a questionar alguns atributos de Deus. Começam a dizer que Deus não estava vendo o seu sofrimento. Começam a dizer que Deus não estava contemplando as situações que eles estavam passando. Eles chegaram a dizer que o juízo deles estava encoberto perante o Senhor. A aflição, a angústia, se você não vigia, ela abre brecha para a heresia, ela abre brecha para a blasfêmia. Portanto, ainda que as lutas estejam grandes, não se aparte do Senhor. Ainda que as perseguições estão grandes, confia no Deus da tua salvação. O povo começa a questionar: cadê Deus? Cadê o Senhor deste povo? Cadê o Senhor que dizia que era o nosso Deus? As lutas cegaram a responsabilidade deles e eles passaram a colocar a culpa em Deus. Tanto é que o profeta Isaías ele vai dizer aqui no versículo de número 27, se não me fuja a memória, 27, quando ele diz: por que dizes ao Jacó e tu falas ao Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo o Senhor não vê? Passa de largo do meu Deus. Aqui eles estão ofendendo dois atributos diretos de Deus: a sua onisciência e a sua justiça. Afinal de contas, se os caminhos deles estão encobertos ao Senhor, é porque o Senhor não está vendo. Se os caminhos deles estão encobertos ao Senhor, eles estão, entre outras palavras, dizendo: Deus não me vê, Deus não me contempla, Deus não vê meu sofrimento, Deus não vê o que eu estou passando. E se eles falam que o meu juízo passa largo de Deus, eles estão questionando a justiça de Deus. Que Deus justo é esse? Porque a angústia nos leva por vezes a isso. Se não vigiarmos nas nossas palavras, em meio às situações de angústias, nós podemos vir a pecar contra o Senhor. Então chegamos no capítulo 40. E esse capítulo 40 se divide em três partes. Em duas, melhor dizendo. E a primeira parte desse capítulo se inicia com o Senhor se apresentando àquele povo como Deus Todo-Poderoso. Ele chega para aquele povo que questionava o seu poderio, que questionava a sua justiça, que questionava a sua onisciência, e ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. No versículo 12 ele chega e começa a falar: quem mediu com o seu punho as águas? Quem tomou a medida dos céus aos seus palmos? Quem foi que fez tudo isso? Em outras palavras, eles estão dizendo: quem são vocês para me questionarem? Quem são vocês para questionarem o meu poderio? Quem são vocês para questionar a minha justiça? Sou eu que faço, sou eu que desfaço, sou eu que fiz o céu, sou eu que fiz a terra. Quem és tu para questionar as minhas obras? Então o Senhor começa o capítulo 40 se apresentando àquele povo como um Deus Todo-Poderoso. Ele apresenta àquele povo a sua fragilidade, ele apresenta àquele povo a sua pequenez, e se apresenta ele como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra. Quando eu ia lendo isso aqui, eu não podia deixar de me lembrar de Jó. Jó estava em uma situação semelhante a esta. Jó entrou em um processo de angústia muito grande. Tocou nos seus bens, tocou na sua família, tocou na sua saúde, mas não tocou na sua fé. Mas mesmo sem tocar na sua fé, ele se questionou. Mesmo sendo um homem justo, ele questionou. Porque ser um homem justo não te torna um super-homem. Você ainda continua sendo humano. Reconheça a sua humanidade, reconheça a sua fragilidade e confie no Deus que te fez. Então Jó começa a questionar. Não vou lembrar exatamente quantas vezes ele perguntou, mas salvo engano, por mais de 15 vezes, Jó no seu livro, ele questiona: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a cada porquê, o silêncio permanecia. Por que isso? Silêncio era resposta. Por que aquilo? O silêncio era resposta. Mas o porquê disso? O silêncio era resposta. Eram tantos porquês, mas nenhuma resposta. E aqui da mesma forma, o povo questiona, o povo pergunta os porquês, o povo pergunta o porquê de estar passando por isso, mas o que recebem de Deus é silêncio. Mas chega um momento que o Senhor se levanta no versículo 12 do capítulo 40, assim como ele também se levantou com Jó, e manda Jó ficar quieto. Agora me escuta, Jó,
E ali Jó, que fez mais de 15 perguntas, agora tem que escutar o Senhor fazer mais de 60 perguntas a ele, e a nenhuma delas ele podia responder. Jó, cadê tu quando eu fiz o firmamento? Jó, cadê tu quando eu fiz o céu? Jó, cadê tu quando eu fiz a terra? Jó, cadê tu quando eu fiz os animais do mar? Jó, cadê tu quando eu fiz os animais do céu? Jó, cadê tu quando eu estava criando todas as coisas, botando as ordens em toda a natureza? Jó, onde é que tu estavas? Mas agora é Jó que tem que ficar em silêncio, porque não há resposta que seja possível parar o poder de Deus. Não há resposta que tenha força para impedir a grandiosidade de Deus, os planos de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então naquele momento ele faz mais de 60 perguntas para Jó, e Jó não responde nenhuma delas. E aqui no versículo 12, da mesma forma, o Senhor volta para o povo e pergunta: quem tomou as águas no punho da sua mão? Quem mediu os céus com a palma da sua mão? E ninguém responde nada. Mas o que aconteceu com Jó após as perguntas de Deus? Jó permanece calado. O Senhor pergunta e Jó se cala. Mas então o Senhor restaura a vida de Jó. O Senhor muda o quadro da vida de Jó. O que era aflição tornou em alegria. O que era tristeza tornou em alegria. O quadro que aparentava ser irreversível, ele reverteu. E tudo ele devolveu a Jó em dobro. Naquele momento ali de Isaías 40, a primeira parte, o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso. Mas a segunda parte desse capítulo, ele vai falar das promessas, do renovo, da esperança e do conforto para aquele povo. Promessas futuras que ele fez. Mas uma coisa me chama a atenção, tanto em Jó quanto nesse capítulo que lemos, capítulo 40 de Isaías. O Senhor pergunta, mas ele não explica. O povo questionou muito. E o Senhor, em um versículo, ele perguntou e o povo nada respondeu. Jó perguntou muito. Por 60 perguntas o Senhor fez a Jó e nada ele respondeu. Mas o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Só que o Senhor não explicou nada do que ele fez. Porque precisamos entender que Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele não deve explicação a ninguém, Ele não nos prometeu explicação, Ele não nos deve satisfação, mas uma coisa Ele prometeu: o quadro Ele reverte, Ele restaura, Ele renova, Ele transforma, Ele cura, Ele leva para o céu, Ele transforma o pecador em uma nova criatura e leva para o céu. O que Ele prometeu foi a certeza da salvação. Ele não te deve satisfação de nada, Ele não te deve explicação de nada. Para de ficar questionando, para de achar que o Senhor pode ser colocado no canto da parede e que tu podes questionar e falar o que quiser. Não, só escuta. Ele não deve explicação, mas Ele muda quadro, Ele renova, Ele restaura as forças de quem já está fraco na caminhada, porque Ele é Deus. Aleluia. Então o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso, o Deus glorioso, o Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Depois que ele apresenta a sua grandiosidade, ele apresenta a fragilidade do homem. E ele apresenta a fragilidade do homem com 3 características: cansaço, fadiga e queda. O homem se cansa, o homem se fadiga e o homem cai. Porque o homem, se viver pelas suas forças, ele cai cedo demais. O homem, se viver pela sua sabedoria, ele vai dar de cara com a parede. O homem que viver pelas suas posições sociais, pela sua influência governamental, ou seja lá qual for, uma hora ele vai cair. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia, voarão como águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor apresenta o seu poder. O Senhor se apresenta como um Deus glorioso. Ele apresenta a fragilidade do homem. E agora, depois de colocar aquele povo no seu devido lugar, mostrando a ele que ele é Deus, que ele é criador e que eles são criatura, que ele é o oleiro e que vocês são os barros, que ele é o criador e que você é a criatura. Quando você reconhece a sua posição, aí que o Senhor abre o leque das promessas na sua vida. Com esse povo não foi diferente. O Senhor mostra o seu poder, mostra a fragilidade do povo, e agora Ele traz as promessas de esperança e de conforto para aquele povo. Então entramos no versículo 29, quando Ele diz: dá vigor ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quando eu li esse último versículo, me chamou a atenção um detalhe. Geralmente, seja em palestras ou até mesmo nos hinos, existe uma regra meio que universal, que o hino ele começa baixo, chega no médio, ele tem que terminar no ápice. Tudo tem que ser numa ordem crescente. Se você vai dar uma palestra, você começa devagar, mas tem que terminar a palestra de uma maneira que seja motivacional para aquelas pessoas. Então tudo começa de baixo para cima, tudo é crescente. Mas aqui no versículo 31 ele começa ao contrário. Ele começa sobre voar, depois ele fala sobre correr, e depois ele fala sobre caminhar. E eu estava me perguntando o porquê dessa diferença. O porquê não ser crescente. Uns caminham, outros vão correr, outros vão voar. Porque aqui representa por vezes as nossas fases dentro da obra de Deus. Aqui está falando da fase que por vezes nós enfrentamos na nossa vida de comunhão com Deus. Por vezes estamos voando, estamos cheios de intimidade. Como a gente costuma dizer, está no óleo, está cheio de Deus, está forte, acha que está cheio da presença de Deus, está nas nuvens, está voando. Mas o tempo passa, as lutas vêm, como Paulo disse, começa a aparecer as marcas do Evangelho nas suas costas, e aí você já começa a diminuir o ritmo, você já não está voando, mas você começa a correr. Mas o tempo continua a passar, as marcas do Evangelho vão crescendo, e às vezes você não está mais voando, você não está mais correndo, você começou a caminhar. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite, não sei se você está voando, não sei se você está correndo, não sei se você está caminhando, o que importa é que você não vai parar. Se você estava correndo, você não vai se fadigar, se você está caminhando, você não vai cansar, porque Deus tem te sustentado, Deus tem te sustentado até aqui. Quando estás fraco, o Senhor diz aqui estás forte. Quando estás dizendo não aguento mais, o Senhor chega com renovo, te dá força, te levanta, você segue na caminhada, porque o que importa não é se está caminhando, correndo ou voando, o que importa é a constância. Seja constante na obra de Deus, seja constante na obra de Deus, busque sempre a sua face, busque sempre se aproximar dele, porque você pode até não estar correndo, você pode estar caminhando, mas a graça do Senhor é abundante sobre a tua vida. Você pode até não estar correndo, mas a graça do Senhor vai te dando forças para caminhar. Você pode até não estar correndo, mas ainda que caminhando, você não vai parar, você não vai morrer, você não vai cair e você não vai cansar, porque a graça do Senhor é sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Me lembro do que o salmista fala, que ele, na juventude ele renova como a renovação da águia. E quando eu li isso, eu fui pesquisar. É impossível não pesquisar sobre isso, sobre como se dá o processo de renovação da águia. Criaram-se muitas histórias que até são bonitas para você falar em uma reunião de emprego, para estimular. Só que na verdade a renovação da águia não é aquela operação mirabolante que vendem por aí, como se ela fosse se isolar, como se ela fosse bater na parede ou alguma coisa do tipo. Mas fato é, a águia ela passa por um processo de renovação. O processo de renovação da águia ele se dá pouco a pouco, geralmente uma vez no ano, a depender da espécie. E ela não se dá de uma vez. A renovação é um processo, ela não é feita de vez na águia. Primeiro ela perde as penas das pontas das suas asas, depois da sua cauda, só depois da sua asa por completo, e por fim, a pele de todo o seu corpo ela é trocada. Mas por que não pode ser de uma vez? Porque se for trocado de uma vez, a águia ela não aguenta.
Se a renovação, se a transformação, se a mudança vier de uma vez, a águia ela não aguenta, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir voar, ela não vai conseguir caçar. Tem processos na sua vida que você tem passado, que você até acha que está indo muito devagar. Eu não estou aguentando, Senhor, passa logo isso, passa logo da minha vida essa fase. Você não entende, o Senhor está condicionando você até chegar ao fim, porque se o processo for adiantado, se você adiantar todo o processo, você não aguenta, você vai morrer. Então confia, Deus sabe o que está fazendo, Ele não te prova além das tuas forças, Ele sabe até onde você alcança, Ele sabe até onde chega a tua força. As penas podem estar caindo na ponta das asas, mas vai chegar uma hora que a transformação vai ser completa, mas Ele tem transformado pouco a pouco, porque se Ele mudar de vez, você morre, mas Ele te ama tanto que Ele vai te sustentando nas asas dEle, enquanto o processo da transformação vai sendo concluído. Mas o processo da renovação da águia não para por aí. É bem verdade, ela não tem o costume de se isolar. Até porque eu não vejo na Bíblia o Senhor mandando crente nenhum se isolar. Mas de fato, a águia em determinados momentos, ela diminui o seu ritmo. Ela para um pedaço, para que ela possa recuperar as suas forças. Ela não para de uma vez. Ela não abandona os seus voos, ela não abandona o seu ninho, ela não abandona a sua vivência, ela não abandona aquilo que faz parte da sua natureza, mas ela dá algumas paradas, ela dá alguns prévios descansos, para que possa recuperar as forças dela. Por vezes o Senhor tem te escondido, não é porque é para você parar, é porque Ele está te condicionando a algo maior, é porque Ele está dando forças novas para você, é porque Ele está recondicionando as tuas forças. Quando você está parado, quando você está escondido no Senhor, fica tranquilo, é porque o Senhor está dando novas forças para você, é porque o Senhor está te dando novas condições, é porque o Senhor está te condicionando a novas batalhas, a novas lutas, porque o Senhor nunca vai te colocar no campo de batalha na medida que você não consegue. Ele nunca vai te testar além das suas forças. Ele sabe o teu limite. Preciso encerrar. A águia ainda tem por último um outro detalhe que me chamou muita atenção. É de conhecimento de todos que a águia ela tem um poder de voo mais alto do que qualquer outra águia, do que qualquer outra ave. A águia ela pode chegar a voar a mais de 10 mil pés. E me chamou a atenção o seguinte: ela não tem medo de tempestade, a águia não tem medo de ventania. Ela está voando aqui, mas se a tempestade vier, ela não se esconde, ela não baixa o seu voo, ela não desiste de fazer o que ela estava fazendo. Se a tempestade vem de contra ela, ela sobe um pouco mais. Se quando ela subir um pouco mais ainda vier raios, ela sobe um pouco mais. Se ainda vier tempestade e ventania, ela sobe um pouco mais. O que eu quero dizer a você: se a tempestade vier, sobe um pouco mais na presença de Deus. Se a luta vier, sobe um pouco mais na presença do Senhor. Se a ventania vier, sobe mais um pouco mais na presença do Senhor. A tempestade não pode te parar, a tempestade não pode fazer com que você desça, com que você desiste, que você pare o projeto que Deus colocou no seu coração. A tempestade se levanta, a ventania se levanta, mas suba além dela. Se a tempestade vier, sobe um pouco mais na presença de Deus. Se a luta vier, sobe um pouco mais na presença de Deus. Se a ventania vier, sobe um pouco mais na presença de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor utilizou aqui o exemplo da águia, não é por nada, não é por uma simples uma questão casual, não. É porque o que Ele está dizendo é: eu quero que você fique mais perto de mim. É porque eu quero que você fique mais perto de mim. O Senhor falando no livro do Êxodo, Ele fala com aquele povo dizendo: vistes como eu tirei o meu povo do Egito, em asas como de águia, trazendo para perto de mim. O Senhor está dizendo para você nesta noite: a luta não é para te afastar de mim, mas a luta é para te trazer para perto de mim. A ventania é para te trazer para perto de mim. As provações é para te trazer para perto de mim. E não é para desistir. Chega mais perto de Deus. Aleluia. É Ele que renova as tuas forças, é Ele que enxuga as tuas lágrimas.
não fica questionando. Eu sei que a natureza humana por vezes quer questionar, quer indagar. É a morte de um ente querido, é a partida de um amigo que você não consegue entender o porquê, como, não questiona, só chega mais perto de Deus. É uma doença incurável, não questiona, só chega mais perto de Deus. É um amigo, uma família, um ente querido sofrendo, não te preocupas, não questionas, mas chega mais perto de Deus, porque quando você chega perto de Deus, Ele renova as tuas forças, Ele enxuga as tuas lágrimas, Ele traz o bálsamo que tu precisas, Ele abraça o teu coração e Ele te ergue novamente e diz: volta para a luta, minha filha, volta para a luta, meu filho, eu já te preparei, tu és meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor que nos renova, é o Senhor que nos levanta. Não há como sobreviver longe da presença dEle. Se acheguem ao Senhor, se aproximem do Senhor, porque ainda que cansado, você vai continuar caminhando, e a graça do Senhor, ela vai ser sobre a tua vida. Vamos ficar de pé, eu quero louvar um hino com a igreja. A irmã Edilene, no Cântico de Moisés, canta um hino tão lindo lá na 1º de maio. E eu quero cantar com vocês nessa noite, com toda a igreja. Fiquemos de pé. É noite de renovação. É noite de se aproximar ainda mais de Deus. O Senhor não está preocupado com a tua idade. O Senhor não está preocupado com a tua cor. O Senhor não está preocupado com a tua posição social. O que Ele quer é que você chegue mais perto dEle. O que Ele quer é que você se aproxime mais a Ele. Se as lutas estão grandes, sobe um pouco mais. Se as ventanias estão grandes, sobe um pouco mais. Se as tempestades, os raios, as provações, os levantes de Satanás e toda a potestade do inferno estão vindo sobre a tua vida, sobe um pouco mais, porque no esconderijo do Altíssimo Ele não te toca, no esconderijo do Altíssimo Ele não te destrói, no esconderijo do Altíssimo tem segurança, no esconderijo do Altíssimo tem bálsamo, no esconderijo do Altíssimo tem alimento, no esconderijo do Altíssimo tem a força que você precisa para continuar na caminhada. Aleluia, aleluia. Exalte ao nome do Senhor nesta noite. Glorifique, que Ele está renovando as forças. Renova, Senhor, as forças de quem já não tem tanta firmeza.